Você já imaginou quanto vale o troféu mais cobiçado do planeta? Estamos falando de um objeto que passou pelas mãos de lendas, que foi erguido em momentos de glória absoluta, que representa o sonho de milhões de jogadores ao redor do mundo. Mas o que poucos sabem é que por trás desse ícone de ouro maciço existe um processo de fabricação tão secreto, tão protegido, tão absurdamente preciso, que apenas um punhado de pessoas no mundo inteiro tem acesso completo aos bastidores dessa produção milionária. O troféu da Copa do Mundo não é simplesmente fundido em uma fábrica qualquer. Não existe uma linha de produção aberta, não existe divulgação dos métodos, não existe acesso liberado. O que você está prestes a descobrir é resultado de anos de sigilo industrial, contratos de confidencialidade e revelações que a FIFA preferiria manter trancadas para sempre. Prepare-se, porque o que acontece nos bastidores da criação desse objeto de 6.175 kg de ouro puro vai muito além do que você imagina. A cada 4 anos, um novo troféu precisa ser produzido para substituir o anterior, que fica guardado nos cofres da FIFA. E é exatamente nesse momento que a mágica proibida acontece. Estamos falando de fornos que atingem temperaturas acima de 1064 graus Celsius, de moldes criados com tolerâncias de precisão de 0,01 milímetros, de artesãos que passaram décadas dominando técnicas ancestrais de fundição combinadas com tecnologia de ponta. O processo começa em uma instalação ultra secreta na Itália, operada pela mesma joalheria que criou o troféu original em 1971, a lendária GDE Bertone, hoje incorporada a Estabelecimento Artístico Bertone. Mas aqui está o detalhe chocante. Essa fábrica não recebe visitantes, não abre suas portas para turistas, não permite filmagens. O acesso é controlado por sistemas de segurança dignos de um banco suíço, com câmeras de vigilância 24 horas, scanners biométricos e protocolos de sigilo que fazem até os funcionários assinarem termos de confidencialidade vitalícios. Por quê? Porque o valor do que está sendo produzido ali dentro não é apenas o ouro físico, avaliado em cerca de 20 milhões de dólares. O verdadeiro valor está no processo, nas técnicas, nos segredos industriais, que transformam metal bruto em símbolo máximo do futebol mundial. E cada etapa dessa transformação é um espetáculo de engenharia e arte que a indústria de luxo extremo prefere manter nas sombras. Você sabia que o troféu da Copa não é oco? Isso mesmo. Diferente do que muitos pensam, aquele objeto de 36,8 centímetros de altura é feito de ouro maciço, sem recheios, sem atalhos, sem economias. São exatos 5 quilos de ouro, 18 quilates fundidos em uma única peça, com base de malaquita verde, pesando outros 1,2 quilos. Mas fundir ouro nessa escala, com essa geometria complexa, com esses detalhes microscópicos representando 2 atletas erguendo a terra, é uma operação que desafia as leis da física moderna. A temperatura precisa ser controlada com precisão cirúrgica. 1 grau a mais e o ouro oxida, perdendo seu brilho característico. 1 grau a menos e a fundição não preenche os detalhes mais finos do molde, criando bolhas de ar que comprometeriam toda a estrutura. Estamos falando de margens de erro menores que o diâmetro de um fio de cabelo humano. E é exatamente por isso que esse processo não pode ser replicado em qualquer lugar do mundo. As máquinas necessárias custam milhões de dólares. Os artesãos levam 30 anos para atingir o nível de maestria exigido, e cada troféu leva aproximadamente 240 horas de trabalho intenso para ficar pronto. Antes de continuarmos desvendando os segredos mais profundos dessa produção milionária, eu preciso do seu apoio aqui. Se você está impressionado com o nível de complexidade e sigilo que envolve a criação do troféu da Copa, deixe seu like agora para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas.
E, principalmente, me conte nos comentários. Você imaginava que o processo era tão secreto e protegido assim? Essa interação é fundamental para eu entender o que vocês mais querem descobrir sobre os bastidores da indústria de luxo extremo. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é sua chance de garantir acesso a revelações como essa toda semana. Agora vamos entrar de vez na fábrica escondida, onde tudo isso acontece. O primeiro passo para criar o troféu da Copa é algo que a maioria das pessoas nunca imagina. A criação de um molde mestre que só pode ser usado uma única vez. Isso mesmo, você não leu errado. Cada troféu requer um molde completamente novo, produzido através de uma técnica milenar chamada cera perdida, mas executada com tecnologia do século XXI. O processo começa com escultores digitalizando o troféu original em 3D, usando scanners a laser capazes de capturar detalhes de até 50 microns, ou seja, metade da espessura de um fio de cabelo. Esses dados são então transferidos para máquinas CNC de precisão absoluta que esculpem uma réplica perfeita em cera especial de alta temperatura. Mas aqui está onde o processo fica ainda mais fascinante. Essa escultura de cera não é feita de uma vez só. São necessárias 47 peças separadas de cera, cada uma representando um elemento específico do troféu, desde as figuras humanas até as linhas que formam o globo terrestre. Cada peça é esculpida individualmente, inspecionada sob microscópio, corrigida manualmente por artesãos usando instrumentos de precisão cirúrgica, e só então conectadas através de canais de cera que irão guiar o ouro líquido durante a fundição. Esse modelo de cera completo é então revestido com uma casca de cerâmica refratária, aplicada em 12 camadas sucessivas, cada uma precisando secar por exatos 8 horas em câmaras com temperatura e umidade controladas digitalmente. O resultado é um molde de cerâmica que parece frágil, mas que aguenta temperaturas acima de 1.200 graus Celsius sem rachar. Agora vem a parte que dá arrepios. Esse molde é colocado em um forno industrial gigantesco, onde a cera é completamente derretida e drenada, deixando uma cavidade perfeita no formato exato do troféu. É literalmente o conceito de cera perdida, porque aquela escultura de cera que levou semanas para ser criada simplesmente desaparece, restando apenas o espaço vazio que será preenchido com ouro. E aqui está o segredo mais protegido de todos. O molde não pode esfriar. Ele precisa ser mantido em temperatura elevada constante, porque se esfriar, a contração da cerâmica irá alterar as dimensões em frações de milímetro, mas que seriam suficientes para desqualificar o troféu. Enquanto isso, em outra sala da fábrica, o ouro está sendo preparado. Não é simplesmente ouro comprado no mercado. A FIFA exige que o ouro usado seja de origem certificada, rastreado desde a mina até o cadinho de fundição, garantindo que não veio de áreas de conflito ou de mineração ilegal. São 5 quilos de ouro 18 quilates, que é uma liga específica contendo 75% de ouro puro, misturado com 15% de prata e 10% de cobre. Essa proporção não é aleatória. O ouro puro seria macio demais, incapaz de manter os detalhes finos da escultura. A adição de prata e cobre cria uma liga mais dura, mais resistente ao desgaste, mas que mantém aquele brilho dourado característico que faz o troféu brilhar sob os holofotes dos estádios. Esses 5 quilos de ouro são derretidos em um cadinho de grafite puro dentro de um forno de indução que usa campos magnéticos para aquecer o metal sem contato direto, evitando qualquer tipo de contaminação. A temperatura é elevada gradualmente até atingir exatos 1.100 graus Celsius, ponto onde o ouro se torna completamente líquido, fluindo como água dourada incandescente. Mas fundir o ouro é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio é fazê-lo preencher cada milímetro do molde de cerâmica sem criar bolhas de ar,
sem deixar vazios, sem comprometer a integridade estrutural da peça. Para isso, a indústria usa um processo chamado fundição centrífuga sob vácuo, uma técnica tão avançada que só existe em meia dúzia de instalações no mundo inteiro. O molde de cerâmica aquecido é colocado no centro de uma câmara de vácuo que remove todo o ar, enquanto o ouro líquido é despejado em alta velocidade e imediatamente submetido a forças centrífugas que empurram o metal para cada canto do molde com pressão uniforme. É um processo que dura apenas 12 segundos, mas que requer sincronização perfeita entre temperatura do ouro, velocidade de rotação e nível de vácuo. Um erro de meio segundo e você tem um troféu com imperfeições internas que só seriam descobertas semanas depois, durante os raios X de qualidade. Depois que o ouro solidifica, o que leva aproximadamente 40 minutos de resfriamento controlado, vem uma das etapas mais tensas de todo o processo: quebrar o molde de cerâmica. Isso mesmo, aquele molde que levou semanas para ser produzido, com suas 12 camadas de cerâmica refratária, precisa ser completamente destruído para revelar o troféu de ouro em seu interior. Mas não pode ser qualquer tipo de quebra. Se você usar força demais, corre o risco de danificar o ouro. Se usar força de menos, pedaços de cerâmica ficam presos em detalhes delicados da escultura. Os artesãos usam martelos de borracha especiais e vibradores ultrassônicos que fazem a cerâmica rachar em linhas controladas, permitindo que cada fragmento seja removido cuidadosamente. O que emerge desse processo é surpreendente. Um troféu de ouro bruto, ainda coberto por uma camada de oxidação escura, com canais de fundição ainda conectados à base, parecendo uma escultura alienígena emergindo de uma crisálida. Esses canais de fundição, que foram essenciais para guiar o ouro líquido, agora precisam ser cortados com precisão usando serras de diamante refrigeradas com água, porque qualquer aquecimento excessivo durante o corte poderia deformar o ouro. Cada corte é feito em velocidades calculadas com avanços de 0,5 milímetros por segundo, e cada área cortada é imediatamente polida para remover marcas de serra. Mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. O troféu bruto agora passa por um processo de lixamento que envolve 8 etapas progressivas, usando lixas de granulação cada vez mais fina, começando com grão 200 e terminando com grão 2000. Cada etapa remove arranhões da etapa anterior, refinando a superfície até que ela fique completamente lisa ao toque microscópico. São necessárias 60 horas apenas nessa fase de lixamento, com artesãos trabalhando manualmente cada centímetro quadrado da superfície, usando movimentos circulares constantes para evitar marcas direcionais. E aqui está um detalhe que poucos sabem. O troféu é lixado sob água corrente constante, porque o atrito gera calor suficiente para amolecer o ouro e criar deformações. Depois do lixamento, vem o polimento, e é aqui que a mágica realmente acontece. O troféu é submetido a 3 estágios de polimento, usando compostos progressivamente mais finos de óxido de alumínio e diamante sintético. O primeiro polimento usa rodas de algodão duro com composto de corte agressivo que remove as marcas microscópicas deixadas pelo lixamento. O segundo polimento usa rodas de flanela macia com composto médio que começa a criar o brilho característico. E o polimento final usa rodas de camurça com pasta de diamante de 0,25 microns, que cria aquele espelhamento perfeito onde você consegue ver seu reflexo na superfície do ouro. Cada estágio de polimento leva aproximadamente 30 horas de trabalho manual, porque máquinas automáticas não conseguem acessar todos os ângulos e depressões da escultura complexa.
Os artesãos precisam usar ferramentas motorizadas miniaturizadas para alcançar entre os dedos das figuras humanas, nas dobras das roupas esculpidas, nas linhas do globo terrestre. Um descuido de um segundo e você cria uma marca que vai exigir horas de retrabalho. Durante todo esse processo, o troféu é constantemente inspecionado usando microscópios de aumento 40x, onde qualquer imperfeição menor que 1/10 de milímetro é identificada e corrigida. Mas tem um segredo que a indústria de luxo extremo esconde. Nem todos os troféus produzidos são aprovados. Para cada troféu que você vê sendo erguido pelos campeões, outros 2 ou 3 foram rejeitados durante o processo de controle de qualidade. Pequenas inclusões de ar descobertas através de raios X, variações de cor detectadas por espectrometria, desvios dimensionais identificados por scanners 3D. Cada rejeição representa centenas de milhares de dólares em materiais e mão de obra desperdiçados. Mas a FIFA não aceita nada menos que perfeição absoluta. O troféu aprovado, então, recebe sua base de malaquita verde, uma pedra semi-preciosa, extraída de minas específicas no Congo, cortada em formato cilíndrico de 13 centímetros de diâmetro e polida até parecer vidro. Essa base não é apenas decorativa. A malaquita tem propriedades de peso que ajudam a estabilizar o troféu, impedindo que ele tombe facilmente quando erguido pelos jogadores. A fixação entre o ouro e a malaquita é feita através de um sistema de rosca interna em titânio, que atravessa toda a base e se conecta ao centro da escultura de ouro, garantindo que mesmo sob o estresse de ser erguido centenas de vezes, balançado, beijado e celebrado, o troféu jamais se separe de sua base. E, finalmente, cada troféu recebe uma placa de identificação gravada a laser no fundo da base, contendo números de série únicos, data de produção e assinaturas digitais dos mestres artesãos responsáveis. Essa rastreabilidade é essencial, porque existem dezenas de réplicas não oficiais do troféu da Copa circulando pelo mundo, mas apenas os troféus autênticos possuem essa marcação secreta que só pode ser verificada pela própria FIFA usando equipamentos especializados. O que você acabou de descobrir é apenas a superfície de um universo secreto de produção milionária, onde arte encontra engenharia extrema, onde tradições milenares se fundem com tecnologia de ponta e onde cada detalhe é protegido por camadas de sigilo industrial. Agora me conta nos comentários, qual foi a parte desse processo que mais te chocou? Você imaginava que a criação do troféu da Copa envolvia tantos segredos e tanta precisão cirúrgica? Compartilhe sua opinião e vamos continuar desvendando os bastidores proibidos da indústria de luxo extremo juntos.